Bom, vamos lá então. Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos ao nosso 8º encontro do projeto Gota d'Água. Hoje vai ser a roda de conversa com os jovens lideranças pela água. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Vitória, eu sou estagiária de educação ambiental aqui no consórcio, trabalho junto com a Andrea e com a nova estagiária, a Vitória também, com 2 T's. Ela vai se apresentar, falar um oizinho para vocês. Quer falar, Vi? Oi, gente, bom dia. Como a Vitória falou, eu sou a Vitória. Eu entrei tem 15 dias no consórcio e eu estou aqui para poder auxiliá-los no que for necessário. Então, a Vi começou semana passada com a gente, já está participando aí dos projetos, vai estar junto no seminário de avaliação final do Gota, mês que vem, logo a gente está se vendo. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa reta final e a parabenizar também todo mundo que participou até agora do nosso projeto de mais um ano de sucesso. Para quem está chegando agora, coloca nome no chat, cidade, instituição que está representando, para a gente salvar aqui, tá bom? E quem quiser abrir a câmera pode ficar à vontade, a gente está gravando, tá bom? Depois vai ficar publicado no YouTube, mas a gente adora a participação de vocês, então quem se sentir à vontade para abrir a câmera, estamos todos juntos. Bom, vou explicar como que vai funcionar hoje. Vai ser uma roda de conversa com 5 participantes, 5 convidados especiais, jovens lideranças pela água aqui da região, de outras regiões também, do Rio de Janeiro, enfim. Eles vão se apresentar e eu vou fazer algumas perguntinhas. Quem quiser perguntar também, fica à vontade, pode mandar a pergunta no chat que a Vi vai estar ajudando, tá? Ela vai organizar as perguntas, quem perguntou, e aí ao longo da reunião a gente vai liberando as perguntas de vocês, tá joia? Para começar, cada participante aqui, cada convidado vai ter 5 minutinhos para se apresentar, compartilhar qual é o seu papel e seu envolvimento na sua empresa ou organização. E eu vou convidar primeiro a Nayara dos Santos, ela é diretora de projetos do Águas Resilientes e colaboradora do Climate Reality Project. Pode começar, Nayara. Oi, gente, boa tarde. Desculpa a voz, acordei quase sem voz. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, como a Vitória disse, me chamo Nayara, eu sou engenheira ambiental, minha graduação em engenharia ambiental, e eu fiz mestrado e doutorado em engenharia química e de materiais, mas toda pesquisa voltada para águas, sempre tratamento de águas, monitoramento de água. E aí, no decorrer da minha carreira acadêmica, científica, eu fui sentindo uma necessidade de ficar mais engajada em organizações voltadas para o meio ambiente, principalmente para a água, para mudanças climáticas, e foi aí que eu comecei a me engajar com o Águas Resilientes, que é uma organização de jovens com pauta que busca saneamento, a acessibilidade à água de qualidade para populações mais vulneráveis. E aí o nosso engajamento é colocar os jovens brasileiros como os atores-chave desse projeto. E também eu sou colaboradora do Climate Reality Project, que a gente, enfim, é uma organização do Al Gore, mas a gente tem aqui no Brasil também essa organização. E aqui no Brasil, o Águas Resilientes também colabora com uma coalizão que a gente está formando no país para buscar a educação climática nas escolas públicas, porque quando a gente fala de águas, acesso à água, não tem como a gente falar de mudanças climáticas, né? E tem essa questão de os jovens não terem acesso a tantas informações. E é isso, atualmente eu sou pesquisadora também aqui na Inglaterra, no College London, ainda trabalhando com água, assim, a minha paixão é trabalhar com águas, então é isso, prazer. Muito obrigada, Nayara, por aceitar o nosso convite, para participar dessa dinâmica mesmo aí com a diferença de horários, né? Ainda bem que deu certo, apesar de ser 4 horas. Com certeza toda a sua experiência vai ser muito relevante no nosso diálogo. E agradeço mais uma vez por sua presença. Agora eu vou convidar a Natália de Suyama, ela é do Engajamundo, e ela pode se apresentar também. Obrigada, Vitória. Bom dia
todos. Meu nome é Natália, eu sou do Engaja Mundo, né? Eu sou ponto focal da Casa Cerrado do Engaja. Para quem não sabe, o Engaja é uma associação de jovens, a gente trabalha com temas relacionados a clima, biodiversidade, cidades e comunidades sustentáveis, e gênero. E, além disso, eu também faço parte do Climate Reality Project, né? Eu sou líder da realidade climática, eu já coordenei o núcleo de líderes de Minas Gerais. Eu estive, né, pelo Engaja Mundo na Conferência da Água da ONU, que aconteceu esse ano em Nova York. Sei que o Erley, que vai falar depois de mim, também estava lá, representando a juventude brasileira. E o meu contato com a água veio muito de uma demanda da Casa Cerrado, dos jovens terem identificado como o principal ponto crítico relacionado ao meio ambiente a questão hídrica no Cerrado, muito pelas atividades econômicas que estão relacionadas com o Cerrado. Então, eu vim começando como ponto focal da Casa Cerrado, trabalhar com a temática da questão hídrica muito voltada ao nosso bioma, né, que também é extremamente importante para todo o ecossistema hídrico da América Latina. Fora isso, eu sou especialista em políticas públicas, eu trabalho no governo do estado de Minas Gerais, então eu tenho uma grande paixão por políticas públicas relacionadas a clima e começando agora a entender um pouco mais as políticas públicas relacionadas à questão hídrica também. Obrigada pelo convite. A gente que agradece sua presença aqui hoje, por topar também participar da nossa reunião, do nosso encontro. Espero poder vê-los novamente daqui a um tempinho, quem sabe, mais um encontro do Gota. Bom, eu vou chamar o Samir Mariano agora. Ele é diretor administrativo do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande e do coletivo AMA, no qual ele é coordenador. Pode falar, Samir. Tem uma apresentação, né? Vou pedir para o pessoal colocar. Tá bom. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Bom, me chamo Samir, sou coordenador do coletivo AMA, que é um coletivo que foi fundado em 2018 aqui no município de Paraty, para onde que a gente pudesse ter a ideia de transformar, né, a consciência no lado ambiental dos nossos jovens. Então, a gente criou um espaço onde pudesse estar transformando os jovens cidadãos na causa ambiental e trazendo também um pouquinho a participação deles para que eles pudessem criar debates, também ter um pouquinho de espaço de fala. E aí, então, a gente acabou fundando um coletivo AMA, que hoje, inclusive, está sendo referência não só aqui em Paraty, mas em outras regiões também. Então, o coletivo é formado por jovens, estudantes daqui de Paraty, jovens de liderança também de bairros, que estão dentro do coletivo para poder debater alguns assuntos muito importantes. Maus tratos, a queima também das nossas florestas, né? Além também da gente estar formando esses jovens, capacitando também em outros cursos como liderança, né? Ações climáticas, recursos hídricos também. Pedir para vocês passarem o slide para mim. E aí o coletivo AMA, ele também vem trazendo um centro de formação para esses jovens aqui de Paraty. Inclusive, esse ano a gente teve a nossa primeira formação, que foi lá no Paraty-Mirim. É um bairro, não é no centro da cidade, é literalmente dentro da Mata Atlântica, onde os jovens puderam ter uma vivência maravilhosa durante 3 dias, né? Então, a gente selecionou em torno de 20 jovens para estarem participando dessa formação. Conhecemos também um pouquinho, né, da biodiversidade, da fauna. Então, o coletivo ele também traz esse lado também para a formação e um momento também onde a gente também possa se trocar, né, ter a troca de ideias, ter a troca de saberes e conhecimento, além também de criar um momento de planejamento. O coletivo também ele realiza visitas técnicas com as escolas de Paraty. Então, a gente tem a Itaguandu, tem a Universidade Federal Fluminense, tem a usina nuclear de Angra também, temos a Fazenda Bananal.
centro de compostagem e também comunidades tradicionais, né? Então, a gente leva também os nossos jovens para ver de perto como funciona todo o processo de educação ambiental, como funciona um tratamento de água. Então, isso está sendo muito enriquecedor para o coletivo e também para as escolas. Fizemos ano passado a primeira jornada sustentável, que foi numa escola pública daqui de Paraty, que inclusive é a maior do município, onde a gente ocupou a escola durante uma semana, no turno da manhã e tarde, e envolveu mais de 600 alunos, com bastante temas como plantio, desfile em moda reciclável também, limpeza na praia, debates e também planejamento, e por fim a gente leu uma carta compromisso, onde os líderes das equipes trouxeram alguns assuntos importantes, como a inclusão da educação ambiental nas escolas, entre outros temas. Realizamos esse ano a nossa segunda conferência também municipal pelo meio ambiente, né, de Jovens pelo Meio Ambiente, onde também reuniu várias escolas, tanto estadual, privada e também municipal, para a gente apresentar um plano para esses jovens e também para as escolas. Além também de falar um pouquinho também da nossa experiência, né, enquanto coletivo, para que eles conheçam e também consigam participar. Falando um pouquinho agora para vocês do CBH Big, que é o comitê onde eu faço parte, ele é situado na Baía da Ilha Grande, no município de Paraty, Angra e Mangaratiba, e no qual eu fui eleito ano passado como diretor, e também ano passado em Foz do Iguaçu, o diretor mais jovem do país. Pode passar para mim? E a minha atuação dentro do comitê é justamente trazer mais a participação da juventude em tomada de decisões e também para que eles consigam ter mais conhecimento como funciona um conselho, né, de representatividade governamental, sociedade civil, e que eles tenham também inclusão como o próprio comitê. Além disso, o comitê agora lançou a cartilha de educação ambiental, que no caso vai começar a ser implementada ano que vem nas escolas de Paraty, que essa cartilha tem a intenção de trazer a importância e o cuidado com nossos recursos hídricos, né, daqui da região, e também compartilhar também, junto com as crianças do ensino médio, fundamental e também do pré, a importância de cuidar das nossas águas. É isso, bem rapidinho, são 5 minutos. Aí quem quiser falar um pouquinho depois, tirar alguma dúvida, estou aberto aí para vocês. Muito obrigada, Samir. É muito, muito legal ver o que vocês fazem, tipo, em outros lugares, assim. Às vezes a gente fica tão fechado aqui nesse ciclo e não consegue enxergar, né, que tem pessoas por aí que, assim, da minha idade, fazendo coisas gigantescas. Nossa, muito legal mesmo. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Itan. Ele é coordenador do Programa de Jovens Profissionais do Saneamento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABS. Ele vai se apresentar para vocês. Oi, pessoal, bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com pessoas que eu já conheço, como o Samir, enfim, Irley, outros tantos colegas, e poder conhecer mais gente com essa mesma vontade de mudar o mundo, de transformar as pessoas, de fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Então, para me apresentar, eu acho que um dos traços principais é que eu sou fruto da educação ambiental. Eu escolhi uma carreira, eu escolhi como um propósito de vida o meio ambiente, exatamente por ter um contato com a educação ambiental ainda na escola. Minha professora de história tinha um projeto que ela, uma vez durante a semana, né, durante as aulas dela, ela levava a gente para fazer uma identificação do território e saber quem eram aquelas pessoas, nome das ruas, que espécies de plantas eram aquelas que estavam no entorno da escola e se existiam nascentes nas proximidades para que a gente pudesse cuidar. Esse projeto transformou minha visão completamente, porque eu consegui me enxergar no território, me enxergar como parte responsável disso, e isso guiou minha carreira daí para frente. Eu escolhi cursar o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, me tornei engenheiro ambiental e sanitarista,
graças a uma política pública, pude estudar na Alemanha durante 1 ano e meio. Então, estudei na Universidade de Aachen, que é uma das principais na parte de engenharia. Pude trabalhar num laboratório de pesquisa na parte de biogás, que é uma tecnologia que junta tratamento de efluente, esgoto, com geração de energia e recuperação de gás de efeito estufa. E, desde que retornei, atuei com empresas de consultoria, de projeto, e acabei ficando um pouco cansado de ficar só dentro do escritório, um pouco preso, sem conviver com os meus pares. E isso me despertou para poder participar de um programa de voluntariado, convidado para dar uma palestra, como aqui hoje, e conheci pessoas assim tão incríveis que eu não consegui mais desgrudar delas. E assim eu entrei na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, comecei como voluntário dentro do programa, né, de Jovens Profissionais do Saneamento, que é uma ação da ABS, para estimular a formação de lideranças dentro do campo do saneamento, do meio ambiente, e através dessa troca, através desse papel de transferência de conhecimento, de colaboração, de juntar esforços, eu venho atuando aí no JPS desde 2017. Em 2020, a gente já era embaixador do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, e aí o prêmio passou a ser organizado no Brasil pelo Programa Voluntariado de Jovens Profissionais de Saneamento na ABS. E a gente viu, nesses anos, como a liderança jovem promoveu um efeito de crescer a onda, sabe? De fazer, ampliar muito isso. E por que eu estou apresentando tudo isso, falando um pouco disso na minha apresentação? Porque tudo isso me tocou muito, me mostrou que a gente não precisa de tanto, a gente precisa se integrar, se unir. E por isso que a educação ambiental, ela foi fundamental na minha formação, porque ela me fez ver que através dessa integração, através do convívio com as pessoas, eu consigo alcançar esses objetivos, um objetivo de formação, um objetivo de formação fora, um objetivo de incentivar outras pessoas, assim como eu, a proporem soluções para o mundo e principalmente para a realidade delas. Acho que é isso. Mais uma apresentação aqui para entrar na lista das mais inspiradoras. Bom, gente, temos mais um convidado, é o Erley. Ele não entrou ainda, ele me avisou que vai dar uma atrasadinha. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou seguir para as perguntas para a gente iniciar a roda de conversa, e aí assim que ele entrar, eu abro para ele se apresentar, igual vocês se apresentaram, e a gente toca de novo a roda. Pode ser? Todo mundo de acordo? Beleza, então. Vamos lá. Primeira pergunta. Antes de falar, vocês podem ir respondendo conforme se sentirem à vontade com a questão, se identificarem, enfim, estão livres, ok? Então, a primeira pergunta é se vocês têm alguma história bacana para contar para a gente, alguma curiosidade sobre a participação de vocês no mundo das águas e do saneamento. Tá bom? Então, já. Aí eu tenho uma, gente. Enfim, a gente às vezes acha que essa vida, né, de ambientalista, de ativista, é uma vida fácil. Não é uma vida fácil, tá? Teve um episódio que a gente estava trabalhando no diagnóstico da qualidade ambiental de um córrego, de um ribeirão em Belo Horizonte. Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, e ainda na fase de graduação, a gente estava propondo, eu vou tentar só dar uma contextualizada rápida. Em Minas Gerais, existia um conceito antigo de canalização de rios. Então, a capital mineira é cheia de nascentes, cheia de rios, e a mentalidade do passado era de canalização. E existe uma grande comunidade, uma área com índices de DH baixos, com alta criminalidade, que ainda tem um ribeirão que não foi canalizado, que chama Ribeirão do Onça. E ao contrário do que o senso comum que as pessoas acham, né, que de comunidades que não têm índices negativos ou que têm um alto índice de aglomeração, não tem essa sensibilidade ambiental, essa comunidade em Belo Horizonte é muito sensível ambientalmente e eles não queriam essa canalização do ribeirão. E aí começou a crescer uma proposta de instituição de um parque ciliar. Só que a gente precisava fazer um mapeamento da área, identificar onde podia colocar espécie, que tipo de espécie, e é um córrego poluído, pessoal. E aí, assim,
para fazer uma análise da beirada do Ribeirão, e infelizmente eu caí dentro do córrego, assim. Não foi muito agradável, estava junto com os colegas, estava com equipamento, mas é um nossos ofícios, né? A gente, no meio da análise, para pegar as medidas, para fazer as coisas, a gente acaba se expondo a esse tipo de risco. Então, eu acabei caindo no córrego, mas no final a gente conseguiu fazer o trabalho, conseguiu fazer o mapeamento, e as ações de implantação do parque vão avançando, apesar de lentas, mas vão seguindo. Pode falar também, Samir, depois a gente comenta. Rapidinho. Na verdade, eu queria falar mais em relação à nossa atuação no comitê, que, inclusive, quando a gente vai fazer visitas técnicas nas comunidades, a gente observa bastante e conversa bastante com as comunidades. E há 2 anos atrás, acabou tendo uma chuva muito grande aqui em Paraty, que a gente acabou perdendo uma família inteira numa zona costeira, de difícil acesso, inclusive, que é na Ponta Negra. E aí, esse ano, a gente veio com um plano de uma compra de biodigestores, né, que é para ajudar a essa comunidade a ter o tratamento de esgoto corretamente, né, e também a gente também tem aqui na região uma campanha chamada Não Jogue Seu Óleo pelo Ralo, né, que aqui em Paraty, inclusive, a gente não tem tratamento de esgoto na cidade inteira. Então, ainda é uma carência que a gente está lutando para que seja solucionado rápido. A gente acabou de entregar um plano de saneamento para Angra e Paraty, que vão ser executados, né, a partir do final desse ano, e a gente espera que tenha bons resultados. Os biodigestores já foram entregues, inclusive, para essa comunidade em Angra também, já foram, inclusive, instalados. É um ótimo modelo para quem precisa de um projeto de baixa renda e também de difícil acesso. Então, serviu muito bom para a comunidade e também serviu de modelo também para outros bairros, inclusive fora de Paraty. Duas histórias completamente distintas, né? Uma a gente acaba se divertindo depois do que aconteceu, lógico, um pouco catastrófico você ter caído no córrego. E a outra muito, muito triste, né? Saber que, na verdade, todo mundo sabe, né? Que muitas regiões do Brasil, principalmente mais afastadas dos centros das cidades, mesmo sendo uma cidade turística que todo mundo conhece, todo mundo sabe onde é, ainda tem essa dificuldade na questão do saneamento, distribuição de água, tratamento, enfim. Bom, gente, se vocês tiverem algum comentário, alguma questão, pode mandar no chat, tá bom? Que a outra Vitória, ela tá ajudando a gente, e aí ela vai liberando as perguntas para mim e eu vou fazendo aqui, tá joia? Próxima perguntinha, se a Nayara, a Nath quiser falar também na próxima vez, estão livres. Vamos lá. Tratando ainda de alguns desafios e oportunidades de vocês nesse meio da água, saneamento, quero perguntar quais são os principais desafios que vocês enfrentam em suas organizações em relação ao saneamento e à gestão da água? São muitos, né? Muitos. Mas eu acho que, assim, ideias nós temos várias, projetos, mas a gente precisa de apoio, né? Apoio financeiro. Então, para a gente, esse é o maior entrave, assim, da gente ter que buscar patrocínio, conversar, apresentar os projetos, e em determinado momento não dá certo, a gente tem que dar alguns passos para trás, remanejar tudo, a gente tem que aprender a lidar um pouco com a frustração, né, porque, enfim, assim, todos ali, por exemplo, do Águas Resilientes, do Climate também, mas do Águas Resilientes são jovens, todo mundo com muita expectativa, muitas ideias, e aí quando a gente enfrenta alguns obstáculos que não estão diretamente relacionados a gente, que depende do próximo, eu acho que esse é um dos principais desafios para a gente. Encontrar parceiros, incentivos financeiros para a gente colocar em prática as nossas ideias. Quer comentar alguma coisa, Nath? Eu acho que, para mim, com relação no Engaja Mundo, a gente tem um desafio muito grande
tratando o tema da questão hídrica relacionado à mineração, né? A questão da segurança hídrica da população, de tentar entender como dialogar com esses grandes players, né? De realmente para garantir por meio do governo, por meio de regulamentação, de tentar pressionar, trazer a sociedade, além de trazer conscientização para a sociedade civil, para conseguir ter força, o movimento de pressionar para que a gente não tenha problemas que nem a gente já teve aqui em Minas, né? Eu também sou de Minas, com os crimes ambientais de Brumadinho e Mariana, né? Então, acho que, assim, para a gente, enquanto ativista, olhando para o Cerrado, né? A gente tem muito desses dois desafios. Um, que é como, enquanto jovens, entender esse mundo que é bem complexo e como a gente pode fazer a nossa parte para estar trazendo a população para estar discutindo isso, entendendo como que estão relacionadas essas duas temáticas. E também tem a questão do agronegócio, né, que também utiliza muita água, que também, por meio dos químicos utilizados, muitas vezes, tem a questão da trazendo, né, para dentro dos lençóis, para dentro da água que a gente vai chegar a consumir, não além do alimento, né? Então, eu acho que a gente trabalhando esses dois temas que essas atividades, por mais que a gente precise nos desenvolver economicamente, a gente precisa nos desenvolver economicamente de uma forma sustentável, preservando os nossos recursos naturais. Então, acho que, para mim, esse é atualmente nosso maior desafio, como conversar para que a gente consiga trazer isso para a população de uma forma, né, que relacionando ao seu dia a dia mesmo, e conseguir estar ocupando esses espaços enquanto juventude, né, que não é fácil, às vezes, ser levado a sério dentro desses espaços. Essa questão de como as pessoas nos veem, né? Principalmente quando a gente fala a palavra ativista. As pessoas têm uma visão distorcida do que é. E aí, vocês tentando levar para a sociedade e para a comunidade que está acontecendo, e ainda assim acaba tendo uma parte de desinformação, uma certa ignorância, né, infelizmente. Mas força para a gente continuar nessa luta, em cada instituição, cada organização, e tratando da questão que a Nayara comentou sobre a captação de recurso. Não é em todo lugar, não são todas as instituições que têm esse bolso, né? E aí, sendo jovem, sendo uma instituição organizada por jovens, com a maior parte ali de pessoas mais novas, também é difícil por conta do que as pessoas olham ali, que as pessoas veem quando a gente mostra a nossa cara. Acho que eu consigo compreender um pouco também. Mas é isso, então, gente. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, pode levantar a mão, fica à vontade. Ou eu posso tocar para a próxima. O que vocês acham? Beleza, então vamos tocar. Trocar um pouco agora o assunto. Na verdade, não muito. Vou falar ainda de envolvimento da juventude. E vamos lá. Quais são os benefícios de envolver os jovens nessas iniciativas? E se vocês têm alguns exemplos específicos de projetos bem-sucedidos. Agora é notícia boa, notícia feliz. Projetos bem-sucedidos liderados por jovens. Até por vocês, talvez. Vou começar aqui, então, Vitória. Acho que, assim, um dos maiores exemplos, né, que eu pude conhecer foi à frente da liderança do Prêmio Jovem da Água do Estocolmo. Para quem não conhece, o prêmio ele é uma competição internacional criada pelo Instituto Internacional de Águas de Estocolmo, na Suécia, onde a princesa herdeira é a patrona do prêmio. E aí, o prêmio ele tem duas etapas, uma etapa nacional, em mais de 40 países, onde cada país escolhe um projeto para representar, e a final internacional é feita na Semana da Água Mundial, lá em Estocolmo. E isso é muito
interessante porque, ao estimular competições que desenvolvam soluções ambientais sobre o território, a gente consegue perceber um potencial altíssimo da nossa educação. Então, o Brasil tem índices educacionais, assim, né, bem abaixo de países como Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha. E mesmo assim, pessoal, a gente tem alguns números interessantes para poder trazer aqui para vocês. Ao longo desses anos, a gente está indo para a 8ª edição do prêmio. Então, são 8 anos de prêmio no Brasil, e o prêmio existe desde 97. A gente já teve mais de 50 escolas participantes. Ao todo, mais de 120 estudantes se inscreveram. A gente teve mais de 80 soluções ambientais para seus territórios, que vão desde soluções de tratamento de água, de esgoto, de recuperação ambiental. E nesses 8 anos de edição, a gente alcançou 2 vezes colocações no pódio internacional. Então, em 2021 e 2022, a gente conseguiu, respectivamente, o 3º e o 2º lugar do que é considerado o Nobel da Ciência Juvenil. Então, se existe um ponto para ser investido no nosso país, é na nossa juventude, é na educação e no desenvolvimento de soluções pensadas e criadas pelos jovens. Então, acho que esse é o maior exemplo. Criar canais que catalisem, que possibilitem essas pessoas a inovarem, a pensar seus problemas e apontarem soluções, é o caminho para que a gente consiga ter bons exemplos e consiga construir um país muito melhor. Acho que esse é o maior exemplo para mim de inspiração e é o que me mantém com a chama viva ambiental renovada a cada ano. Alguém quer fazer uma complementação? Pode falar. Bom, falar um pouquinho também do coletivo daqui de Paraty. Em 2018, a gente teve o nosso primeiro contato aqui na região com educação ambiental, onde foram selecionados 2 jovens para estar representando o município numa conferência. E esses 2 jovens puderam ter o primeiro contato com a fauna, com a flora, e assim que eles voltaram para Paraty, criaram, né, esse coletivo. Hoje a gente vê o coletivo AMA com um coletivo transformador. E cada escola que a gente vai, cada bairro que a gente vai, a gente conhece muitas pessoas. E pessoas boas que sabem somar. Né? São pessoas que já estão fazendo campanha de educação ambiental, são pessoas que já estão fazendo campanha de reciclagem, são pessoas que já estão cuidando do seu óleo. Então, assim, o coletivo está descobrindo pessoas, está descobrindo parceiros a cada mês que a gente está realizando essas ações. Fico muito feliz por estar também na coordenação do coletivo. O coletivo AMA ele também tem parceria com o Fórum Fluminense de CBH Big e também o Fórum da Juventude do Estado do Rio de Janeiro, no qual esse ano também fomos organizador e pudemos também trazer um pouquinho da nossa experiência através de debates também. E ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar participando também do ECOB. O coletivo, ele também tem cadeira no ENCOB, que esse ano foi em Natal. A gente pôde estar um pouquinho, a gente pôde falar um pouquinho sobre a nossa participação enquanto jovem, que já é uma coisa que, inclusive, nos comitês, inclusive do país inteiro, estão solicitando participação de juventude, já que para você participar de um comitê, você precisa estar representando alguma instituição. E é um pouco difícil de um jovem, né, estar incluso no comitê. Então, foi até um pedido nosso durante a apresentação e a participação de ter essa inclusão da juventude dentro dos comitês. Comentando aqui um pouco sobre o que vocês falaram. Em relação aos comitês, aqui, pelo menos no comitê da bacia do PCJ, né, que é onde o consórcio PCJ faz parte, a gente está com essa iniciativa da inclusão dos jovens, e é muito bacana poder participar disso, assim, eu falo pela minha experiência pessoal mesmo, acabo trazendo um pouco por esse lado pessoal, mesmo estando dentro de uma instituição da região da bacia. E é muito bom ver que não é só aqui, que no país inteiro está tendo essa movimentação, porque anima a gente, né? Dá um gás
para continuar seguindo. Bom, enfim, agora eu quero falar com os participantes do projeto Gota d'Água. Quero ver se vocês vão abrir a câmera para falar com a gente. Vamos lá. Vocês têm alguma instituição, algum projeto de sucesso envolvendo os jovens para contar? Se alguém tiver, pode abrir a câmera, levantar a mão, que agora o espaço é para vocês. Ah, eu sabia. Pode falar, Danilo. Olá, gente, tudo bem? Não, eu só levantei a mão porque eu vi que nenhuma mão foi levantada antes e eu fui impelido a abrir o microfone, então eu tô sem a câmera hoje, mas não, só como exemplo mesmo. Tá mudo, seu microfone. Oh, perdão. Parou Nossa, em não sei. exemplo. Começa a falar o exemplo. Ah, tá bom. Não, que pegamos uma associação para ser como um trabalho piloto que nós estamos desenvolvendo aqui em Jundiaí, para ser avaliar mesmo as metodologias e a ideia de futuramente até implantar na rede de ensino e também no ambiente não formal. Mas até a gente aproveitou como exemplo para usar no próprio, usando como ideia do Gota d'Água, e que era estimular as crianças a discutirem sobre os problemas ambientais e de saneamento básico ali do entorno de onde elas moram, no caso no entorno da associação, e esse trabalho em específico se tratou de um diagnóstico participativo, em que foram algumas metodologias, e foi bem perceptível assim a participação deles. Algumas das crianças contribuíram demais com o reconhecimento do entorno e debater entre eles o que precisaria melhorar no bairro. Isso das questões que foi conversada previamente com eles, né, sobre meio ambiente, saneamento básico, mas também surgiram os parquinhos, né, parquinhos, espaços assim, parque aquático e tal. Então foi até uma forma assim de estimular eles e mostrar que assim o cuidado com o meio ambiente não é algo lá longe ou vamos salvar o planeta, é algo impossível, mas de passar para eles essa ideia de que o cuidado com o bairro, com a rua, é um cuidado com o planeta, né? Se a gente considerar que é uma pecinha de um quebra-cabeça, a gente está salvando o planeta ou coisa do tipo. Em um dos relatos, uma menina até escreveu que eu perguntei para eles, né, para ter a percepção, o que faz parte do meio ambiente? E uma delas escreveu que meio ambiente é aquilo que os especialistas cuidam. Então fez pensar, né, será que por um lado, tipo, olha a responsabilidade que a criança está colocando em nossas mãos, por ser, tipo assim, os especialistas que cuidam do meio ambiente, mas também faz pensar nessa distância de que o porquê, então, dela não se vê como responsável que ela também pode cuidar. E aí foi conversado sobre isso com essa mesma criança, com outras em grupo, enfim. A ideia foi mesmo assim, de em grupo eles debaterem sobre as problemáticas e as soluções que possam minimizar ou resolver esses problemas que eles mesmos identificaram no diagnóstico participativo, e foi através de um mapeamento, uma imagem aérea do entorno da associação, no caso a Casa da Fonte, mas também foi pedido desenhos, indo também ao encontro da proposta do Gota d'Água. Né, então, o que eu falo assim, foi um trabalho que nós fizemos um piloto para desenvolver algo maior, mas aproveitando a ideia do Gota d'Água, através de desenhos de melhorias ou do que elas veem. Algumas crianças desenharam assim regras do que pode fazer e o que não pode fazer, e através do desenho as consequências que isso geraria. Então, bom, essa é a minha contribuição. É um tanto singela, é tranquila, mas é o que a gente tem desenvolvido recentemente aqui pela DAI de Jundiaí. Obrigado pela fala. Imagina, eu que agradeço você compartilhar o que está acontecendo em Jundiaí. Eu já vou dar a palavra para a Lívia, só um minutinho. Mas falando sobre essa ideia do que o projeto Gota d'Água leva, né? Leva e a gente recebe também, o pessoal traz para a gente. Que é muito bacana ver como as crianças pensam através da
parte, né, dos desenhos, dos vídeos que eles estão produzindo, principalmente esse ano, que o tema é o envolvimento de jovens, de crianças nos comitês mirins de bacia hidrográfica, e como isso está muito distante ainda. Esse ano a gente percebeu muito essa dificuldade, né, do pessoal reconhecer, não só das crianças, mas dos adultos também, que estão envolvidos nesse meio da educação ambiental, reconhecer que eles precisam estar ali também, sabe? E que a gente tem que enfrentar essa dificuldade de quem já está envolvido trazer os jovens para esse meio, para poder surgir novas lideranças, enfim, novas ideias, e é isso. Bom, Lívia, pode falar, te passo a palavra agora. Oi, gente, bom dia. Vocês me escutam bem? Bom, primeiro, obrigada aí pela oportunidade da fala, né? Eu vou compartilhar um pouquinho também, tentar ser breve, um pouco da minha iniciativa, né? Sou fundadora do projeto da Serra ao Mar, que é um projeto de educação ambiental e divulgação científica, focado em fazer essa conexão entre a serra e o mar, né? Como o próprio nome diz. Então, o projeto ele atua com alunos de ensino médio de escolas públicas de Guapimirim, aqui no Rio de Janeiro, né? Guapimirim é uma das cidades que está totalmente incluída, 100%, né? Dentro da região hidrográfica da Baía de Guanabara. Então, isso significa que todos os rios que nascem em Guapimirim, eles desagam na Baía de Guanabara, né? E eles, junto com a bacia hidrográfica de Macacu, eles formam o maior contribuinte de água doce para a Baía de Guanabara. Então, a partir dessa perspectiva do território, né, e também tendo a presença da região serrana, né, que Guapimirim é um município muito interessante, que ele pega tanto a região serrana, né, ele tem altitudes que vão desde o Dedo de Deus, porque, para quem não sabe, o Dedo de Deus simbólico, ele fica dentro do município de Guapimirim. Então, ele tem altitudes desde 2.100 e poucos metros de altitude até a margem, que é o manguezal. O manguezal, né, de Guapimirim, ele faz parte da APA, da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, e junto com Magé e outros municípios ali adjacentes, eles formam também um dos maiores fragmentos de manguezais contínuos do estado do Rio de Janeiro, e hoje em dia a Baía de Guanabara ela só está viva ainda, né, por conta dos manguezais. Então, falando um pouco aí do território, para quem não conhece, né, a região. Então, o meu projeto, ele foca em levar esses alunos, né, das escolas públicas de ensino médio de Guapimirim para 2 unidades de conservação, né? São 2 dias consecutivos de atividade. Então, no primeiro dia, a gente vai até a parte alta de Guapimirim, dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e no segundo dia, a gente vai até a APA. Então, no primeiro dia, a gente tem uma série de atividades, tanto de observação de aves, quanto de palestras acerca da água, né? Mostrando o território para eles, falando sobre o rio, que é o Rio Soberbo, né, que é o principal rio que passa por Guapimirim, e junto com o Rio Macacu, eles desagam na Baía de Guanabara. Então, no primeiro dia, a gente tem todo esse contexto serrano, o serviço ecossistêmico da floresta como produtora de água, né, essa conexão exatamente dos rios como as nascentes dos oceanos, né, vamos dizer assim. Então, nesse primeiro dia de atividade, a gente foca, e é uma atividade extra-classe, tá? Os alunos vão até a unidade de conservação, eles vão até o rio, eles nadam no rio, eles experienciam o rio, né? Não é só palestras, mas também tem atividade prática. E no segundo dia, a gente vai até a APA de Guapimirim, a gente faz um passeio de barco e navega através desse rio soberbo, que já tem características físico-químicas totalmente diferentes quando ele já está ali na parte do manguezal. A gente passa pelo manguezal e faz esse caminho da serra até o mar, desembocando na Baía de Guanabara, né? Então, assim, a minha experiência, eu consegui realizar esse projeto também foi o meu TCC, né? Eu sou bióloga, e eu consegui, você falando até um pouco das dificuldades, né? Eu consegui realizar esse projeto apenas uma vez, né? Eu atendi somente uma turma de ensino médio de escola pública. Então, assim, estou atrás de recursos aí para continuar o projeto, porque
primeira edição, que foi esse ano, em maio, foi muito legal. E falando um pouco dos resultados, né? Eu apliquei um questionário pré-participativo e pós-participativo, e quando eu perguntei para os alunos o que era o manguezal, ou qual o nome do rio que passa próximo da escola deles, muitos não sabiam, muitos falavam que o manguezal era um ambiente sujo, fedido, cheio de lama e que não tinha vida. E depois deles verem o manguezal e experienciarem, né, que eu acredito muito nessa educação, né, o conhecer para preservar, o experienciar para absorver de fato, né, o resultado após foi totalmente assim diferente, né? Os alunos que antes falavam que o manguezal é um ambiente sujo, sem vida, responderam no questionário pós-projeto que o manguezal é um lugar com muita vida, que era uma barreira natural, né, de chuvas, né, de tempestades vindas do mar. Então o manguezal serve como uma barreira de proteção natural, e todos os outros serviços ecossistêmicos que o manguezal faz. Então, assim, é bem legal você dar oportunidade para alunos que nunca andaram de barco. Os próprios barqueiros ali deram uma super aula, né? Foram os protagonistas do segundo dia do evento, mostrando o ecossistema que eles vivem, né? E também um dos papéis do projeto é mostrar que os ecossistemas eles não estão isolados, né, no ambiente natural, que a serra ela se liga com o mar, que o que a gente faz lá em cima na serra, ela tem totalmente respingo, né, no mar, e, enfim, não me prolongar muito aqui para não tomar a fala aí dos participantes, dos palestrantes, mas obrigada aí pelo espaço, né, pela oportunidade de falar um pouco da minha iniciativa. E quem quiser acompanhar um pouco o meu trabalho, né, seguir, eu tenho Instagram, né, da Serra ao Mar. Então, é isso, gente. Obrigada aí. Imagina, você não tem que pedir desculpa, não está ocupando o lugar de ninguém, a gente está todo mundo aqui, estamos juntos, os convidados, eles são lideranças, são exemplos, mas é para justamente envolver, tentar trazer vocês mais próximo da gente e trazer exemplos, enfim. Gente, o pessoal, olha lá o Danilo mostrando o Instagram. O pessoal estava colocando no chat já Instagram, nome, instituições e tal, para os demais seguirem, podem colocar, tá bom? Fiquem à vontade, é até bom para a gente aqui também dar uma olhadinha depois, seguir vocês. Pode falar, Vitor. Ô, Vitória, só porque eu achei interessante a fala da Lívia sobre essa coisa de educação ambiental, de abordagem. O JPS, há uns anos atrás, a gente promoveu uma pesquisa com professores de escola pública. A gente parou um formulário de participação para identificar quais eram as necessidades sobre abordagem de educação ambiental. E aí a gente viu que um dos maiores pedidos deles eram 3. Assim, a gente estava questionando com relação aos maiores desafios, né, na ótica deles, e aí a gente preparou um pódio. E aí, esse pódio estava relacionado aos 3 desafios para eles. O primeiro era a capacitação dos educadores. O segundo eram recursos. E o terceiro era a ausência de materiais didáticos. E é muito complicado para um professor dentro de uma escola, além de abordar as disciplinas, seja no ciclo básico, seja no ensino médio, ter um conhecimento aprofundado de fazer essas abordagens e, às vezes, ter essa oportunidade de poder visitar o território, de, enfim, fazer toda essa logística. E aí, na época, isso foi em 2019, a gente começou a pensar em como resolver esse problema. E aí surgiu um projeto que chamava as Oficinas de Educação Ambiental, JPS, e a gente promoveu 2 edições, deu um resultado muito legal. Eu queria pedir autorização, se eu posso compartilhar os links aqui, caso o pessoal queira assistir depois. E aí, qual que foi a estratégia? O que a gente resolveu fazer? Peraí que não vai dar para pôr isso tudo, não. Vou mandar por parte, pessoal. Ou então depois eu compartilho com a Vitória e ela passa para o restante. O que a gente resolveu fazer? A gente resolveu preparar uma capacitação voltada para professores e educadores ambientais. Então, a ideia era que, ao invés de a gente abordar os alunos, as escolas, a gente abordasse os formadores de opinião, os educadores,
com relação a técnicas de abordagem sobre educação ambiental, e, ao final dessas capacitações, disponibilizasse um livro, um material, com aulas práticas de abordagem sobre o meio ambiente. A gente começou com a oficina sobre o ODS 6, depois a gente trouxe uma relacionada a resíduos, e deu um resultado muito bom. Então, como eu sei que aqui a gente tem pessoas super engajadas, eu acho que vale a pena compartilhar esse material, para a gente unir esforços mesmo. Acho que já foi desenvolvido, tem um material de boa qualidade. É claro que a cada ano que passa a gente precisa atualizar e fazer mais coisas, mas, assim, são formas de abordagem que deram um resultado muito positivo, que talvez possam ser melhor difundidas ou aprimoradas por vocês no seu território, tá? Eu vou encaminhar aqui no chat. É isso. Nossa, tá me ouvindo? Sim. Maravilhoso você falar isso, porque aqui no projeto Gota d'Água, tem muita gente nova hoje nesse encontro, então eu vou dar só uma palavrinha rapidinho para vocês entenderem. Mas a gente faz essa capacitação, né, com os professores ao longo do ano. Inclusive, hoje é um encontro voltado a essa capacitação, né, trazer pessoas, informações, enfim. E você falar sobre esse material é muito bom, porque no próximo ano também vai ter o Gota, e todos os anos a gente monta um kit digital com as informações do Gota e com materiais para os professores utilizarem. Não só para quem está participando da reunião, mas todos os professores de toda a rede, de todos os municípios que participam do Gota. Então, a gente pode colocar esse material, se você autorizar, é claro, no próximo kit digital. Porque... Sim, exato, tá, Vitória? Isso é para difundir mesmo. Tipo, o material, conhecimento é bom quando se passa. Então, foi tudo produzido por voluntários, tá, Vitória? Então, são membros do programa. Essa coisa, no início das falas, falando sobre essa coisa das pessoas não darem crédito, né, para jovens. Eu sou um profissional já, estou com 32 anos, mas eu já estou nessa militância há mais de 6. E tem N perfis, tem perfis que participam do programa que são estudantes, como eu tenho pós-doutores. Então, todo esse material foi depurado, preparado por pessoas do mais alto nível de qualificação para isso. As pessoas doaram o seu tempo, doaram o seu trabalho, exatamente para contribuir com a educação. Então, pode compartilhar, pode difundir, pessoal, é para usar mesmo, tá? Muito obrigada, novamente. Pode falar, Nayara. Eu vou tentar falar. Não, só para agradecer a fala do Itan, porque realmente, assim, educação ambiental é uma coisa, assim, tão fundamental. A Lívia também, né, a experiência dela, o que ela trouxe para a gente, é muito relevante, mas isso, a gente faz esse esforço, o Águas, e todos aí têm o seu trabalho em alguma vertente com educação ambiental, e é essencial para o nosso trabalho, para trazer a juventude, né, para a temática da água. Mas eu só queria destacar, assim, que além dos nossos esforços, é muito importante que o poder público também faça a sua parte, e que leve a sério, porque a gente tem PLs, projetos de lei, né, sobre educação ambiental, tem alguns até sobre educação climática que não vão para frente, e que nós, como jovens, como lideranças jovens, é muito importante a gente também fazer esse papel de cobrar do poder público que eles realmente cumpram, enfim, que valha essa questão da educação ambiental, principalmente para as escolas públicas. A gente, lá na Climate, a gente tem feito uma pesquisa, e com os entrevistados, nós entrevistamos cerca de 300 e alguma coisa, 300 e poucos jovens e jovens adultos, e assim, os poucos que tiveram educação climática e ambiental, a maioria são de escola particular. Escola pública isso não acontece ainda, infelizmente. Então, assim, o nosso papel atuando em colégios, escolas públicas, privadas, é ótimo, fundamental, mas a gente também tem que lembrar de cobrar do poder público que ele faça parte dele, né? Sim. O pessoal está comentando aqui no chat. A Clara falou, né? Levar a educação ambiental para a educação formal é extremamente difícil. E a gente recebe muito, muito mesmo, de verdade, essa crítica aqui. Dos professores, sabe? Dos interlocutores do Gota. Porque tem escola que não aceita. Isso tem que ser programado desde o início do ano. Tem que estar no cronograma da escola. E aí, Clara, se você quiser falar um pouco mais, com certeza,
você sabe muito mais do que eu, esse desenvolvimento dentro das escolas, pode comentar sobre essa dificuldade dos professores em levarem para os alunos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou a Clara, trabalho juntamente com a minha parceira Rosângela, que também está aqui na reunião, na Secretaria da Educação de Vinhedo. Digo que é bastante difícil, exatamente porque talvez seja um assunto extremamente complexo, que precisa estar relacionado ali com o território de cada unidade escolar. Isso traz uma dificuldade bem grande para fazer isso de modo em rede, né? Mesmo aqui em Vinhedo, com uma cidade pequena, uma cidade com poucas unidades escolares sob a nossa gestão, né, de certa forma, é bastante difícil a gente convencer as pessoas sem esse projeto de formação anterior, né? Porque ainda vemos muitos erros de conceito, as pessoas fazendo ainda algumas coisas que elas estão fazendo de boa vontade, mas ainda não corresponde àquilo que a gente precisa que seja feito para mudar o território, para incluir a comunidade e para realmente trazer aí alguns resultados mais efetivos para a comunidade como um todo. Nós temos trabalhado aqui com algumas formações de professores também, então, em julho a gente fez, né, no retorno às aulas, uma formação em ODS na escola, e a gente vê que as pessoas se interessam, né, quem se interessa pelo tema costuma participar e gostar muito, mas na hora de colocar em prática encontra muitas dificuldades nas escolas, na gestão, nos contratos públicos, que acabam amarrando a prática numa prática muito conservadora, né? Somente ali nessa palestra, nessa transmissão de conhecimento, e não consegue levar para essa prática, né? Como a Lívia comentou, né? Eu achei muito bonito a questão da vivência, né? De vivenciar o Rio, né? E a gente encontra muitas dificuldades na escola pública, então acho que faz parte do nosso trabalho levar e sempre cobrar, sim, como a Nayara comentou, acho que as coisas vão melhorando para que seja acessível a todos, né? E às vezes outra dificuldade que a gente passa por aqui é assim, a gente tem todo esse trabalho, a gente está construindo uma diretriz de educação ambiental para o currículo, e aí às vezes chega uma organização de fora oferecendo, uma empresa oferecendo um teatro, uma palestra, uma coisa. E isso acaba tendo muito mais valor para as escolas e para as comunidades do que o que a gente já está construindo aqui. Só que não corresponde à visão que a gente está trabalhando, né? Então, acho que algumas das dificuldades são essas. Aqui em Vinhedo, eu e a Rosângela temos trabalhado com clubes de educação ambiental em algumas escolas, ela com o Fundamental 2 e eu no Fundamental 1, e a educação infantil a gente trabalha mais na naturalização dos espaços, né, para promover essa vivência para as crianças com a natureza, e a gente tem encontrado bastante dificuldade nessa questão da gestão das escolas mesmo, permitir e apoiar que esse projeto aconteça realmente. Tá? Algumas escolas que a gente vê que a gestão tem um interesse, uma participação, uma organização maior, um incentivo, os clubes vão muito bem, a gente tem resultados legais para mostrar. Em outros, parece que não tem adesão. Então, vai tudo de uma questão que eu acho que passa pela formação docente, mas também passa, sim, pela gestão das escolas e da rede como um todo, que precisa enxergar a educação ambiental como parte de todas as etapas, né, de todas as decisões que vão ser tomadas. Acho que é isso, se a Rosângela quiser me complementar. Bom, você quer falar alguma coisa? Senão eu passo a palavra para a Andréia. Não, só dizer mesmo que eu concordo, né, com tudo que a Clara falou. Realmente não é fácil, né? A gente está procurando trabalhar realmente com os comitês dentro das escolas, mas é um trabalho de formiguinha. Nós estamos começando agora. A gente sabe que
que tende a ser melhor em 2024 e assim sucessivamente, né? Mas agora a gente começou. Mas é um trabalho inicial e a gente tem visto várias dificuldades, a gente vai ver como nós vamos adaptar, né, esse projeto que nós começamos, mas é isso. É tempo, vamos precisar de tempo para que realmente as coisas aconteçam como deveriam acontecer. Tempo e braço. Pode falar, Andréia. Muito interessante, né? Queria, dar bom dia para quem eu não falei ainda, né? Que eu falei um pouquinho no começo, mas algumas pessoas chegaram depois. É o que a Clara falou, Rosângela, né? E que os outros trouxeram também. Não é fácil trabalhar com educação ambiental, porque educação ambiental nunca é valorizada. Mas na hora que vão falar, né, o que precisa, todo mundo fala que é educação ambiental. Não vem dinheiro para educação ambiental, não tem, né, políticas públicas voltadas para a educação ambiental, mas quando fala em resolver o problema, a educação ambiental é super importante, né? Então, a gente tem que sensibilizar cada vez mais pessoas, eu acho que vocês jovens, né, têm um papel muito importante nisso, é bom ver vocês jovens, desde já mobilizados, né? Eu tenho uma visão, assim, mais positiva, eu acho que mudou bastante, né, a gente tem visto desde de novinhos já participando e fazendo projetos, que estou vendo de criança vegetariana, então eu vejo, eu consigo, né, não sou tão velha, mas eu já consigo ver uma mudança quando a gente fala de educação ambiental, quando a gente fala de mudança do clima, e esse engajamento dos jovens, até porque como é que vai ser o mundo, né, o futuro para a gente. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas que dá resultado, tem dado resultado, e a gente precisa ser resiliente, e também ter esse empenho mesmo de, apesar de todas as dificuldades, ir lá e tentar sensibilizar as pessoas, né? A gente fala de sensibilizar, que é como a Clara falou, se os gestores não estão sensibilizados, se os coordenadores das escolas, os professores não estão sensibilizados, eles não conseguem enxergar a importância daquilo, né, e passar para os seus alunos, né, crianças e jovens. E o que a gente tem visto é que, pelo menos no ensino médio, estão surgindo algumas ações interessantes, pensando nos grupos escolares, né? Como é que chama, Vitória? Me sumiu o nome dos grêmios, gente. Grêmios, a partir de coletivos. Então, é bem bacana, como a Clara falou, está fazendo os clubes. Eu acho que é por aí, a gente fomentar essas organizações e dar voz, né? Porque o mais importante é também o jovem ser ouvido, né, ter voz, e ter também, né, estar numa posição de tomada de decisão. Como a gente tem exemplo aqui, né, de vários de vocês, né, até o Samir é diretor lá no Comitê de Bacias, aqui no Comitê PCJ a gente não tem jovens atuando, né, a maior público, né, os participantes, membros do comitê, a maior parte tem mais de 50 anos, então a gente precisa de uma renovação e ampliar a diversidade, né, desses espaços de tomada de decisão. Então, era só isso que eu queria dizer aqui, já agradeço a fala de cada um de vocês. Aí a Natália, né, tá pedindo a palavra, posso passar, Vitória, para ela? Então, vamos lá, Natália. Então, aproveitando o gancho, né, sobre a questão da educação ambiental, educação climática, que a gente vem falado aí também, e aproveitar e fazer um convite aos jovens de 15 a 29 anos, está aberta a etapa digital da Conferência Nacional da Juventude agora, e vocês podem fazer propostas em qualquer um dos 12 eixos que estão no Estatuto da Juventude. Então, a gente tem o eixo de clima e o eixo de meio ambiente lá, e a sua proposta pode ser votada e ser levada para a Conferência Nacional da Juventude, que vai acontecer em dezembro. Então, é uma forma participativa dos jovens estarem influenciando em políticas públicas. Então, se você tem, às vezes,
pode juntar o pessoal do Águas Resilientes, por exemplo. Eu sei que vocês participam de várias temáticas, e às vezes montar uma proposta da Juventude pela Água, ou qualquer um dos coletivos que estão aqui dentro também, alguma mais específica, né? Não precisa ser só nacional, também você pode propor, acho que estaduais também, se vocês quiserem falar um pouco mais do contexto de vocês também. E deixando a minha aqui no chat, que eu fiz uma proposta de tornar a educação climática parte do currículo, né, dentro das escolas públicas, muito inspirado no projeto de lei do Climate, né, que a gente teve uma força-tarefa para aprovar projetos de leis no nosso estado de educação climática. A gente está aqui no processo no estado de Minas, mas eu sei que já aprovaram lá no Rio, por exemplo. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, mas o maior convite é esse, né? Façam suas propostas e aproveitem essa oportunidade que a juventude está tendo de estar levando as suas ideias para dentro das políticas públicas, que é muito importante, né? Maravilha. Eu já vou juntar meus colegas estagiários daqui. Já estou deixando a indireta aí para quem está assistindo, viu? Ai, gente, tá. Eu até me perdi aqui, porque a gente foi levando o assunto na educação ambiental, tudo. Mas tá sendo ótimo. Alguém que tem mais alguma complementação? Quer fazer algum comentário? Pode falar, Belino. Depois de todo esse debate em águas profundas, eu até peço licença para vir um pouquinho mais superficial, porque é o que eu vou falar, né? Que me fez pensar em determinada fala sobre a dificuldade, né, da educação ambiental na escola, ou mesmo que fez relação com o projeto Gota d'Água em si. E aí me passou pela cabeça, só compartilhando, vendo o que vocês acham, e até por conta dessa dificuldade da gente... como que fala? Depois que já teve todo o planejamento da escola e tal, é uma sugestão do Gota d'Água, do tema, ser apresentado no final do ano, para que a gente consiga elaborar algo e então chegar na escola e apresentar isso lá naquele período eu não sei exatamente, me fugiu a palavra, de planejamento mesmo no início do ano, e até uma certa dificuldade que a gente teve, eu dizendo enquanto empresa de saneamento, que é justamente essa abertura e continuidade, a gente trabalhar de uma forma bem contínua com a escola, porque eu acredito que às vezes os projetos talvez sejam mais fáceis de serem trabalhados com os jovens, as crianças, quando parte da própria escola, mas quando, aí falando então, enquanto a empresa em si, de saneamento, a gente sentiu um pouco essa dificuldade, até compartilhando com vocês, né, essa percepção que a gente teve, eu e a Fabi, né, mas é só como uma sugestão mesmo, às vezes a gente ter esse tempo hábil para discutir o tema e elaborar algo e diferente, como foi, assim, que foi lá em março, que já passou o período de programação e tal, mas é só uma sugestão, jogando aqui a ideia, como diz o temporário de parpite aí da Andrea, né. Obrigado novamente da fala. Danilo, a gente, no último ano já foi assim, se eu não me engano. Mas a gente está divulgando os temas do ano seguinte no seminário de avaliação do ano anterior. Então, agora, no dia 10 de novembro, vai ser o seminário final de 2023, e a gente já pretende divulgar o tema do ano que vem, para ter essa organização que você comentou. Tá joia? Eu vou passar a palavra agora para a Cristian Andrea, que já levantou a mão, e depois para Águas Resilientes. Tá joia? Olá, boa tarde, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, Tudo sim. bem? Eu sou Cristian André Ceciliato, sou do Comitê de Bacia do Paranaíba Federal, representante da sociedade civil, uma das representantes da sociedade civil, e gostaria de fazer o convite para vocês, se vocês quiserem participar do trabalho que a gente está desenvolvendo lá de segurança hídrica, tem um GT, e precisa da participação dos jovens, então gostaria de abrir assim gostaria de ouvir vocês, né? Se vocês quiserem estar contribuindo, eu deixei aí no chat meu e-mail para vocês. E é isso, né? O trabalho precisa de muita colaboração, muitas vozes, muita representação.
E é uma questão muito importante, né? A questão da segurança hídrica. Só quem não tem água sabe desse valor, né? Só quem vive sem a água sabe realmente a necessidade da importância da questão da água. Nós trabalhamos com a questão da água, mas quem vive mesmo sem a água sabe. Só quem vive, né? Então, eu acho que o nosso papel aqui seria levar as vozes dessas pessoas que não têm que não está nessa instância, mas nós sabemos da importância, mas eles sabem o dia a dia a falta da água. Então, eu acho que assim, eu vejo aqui com vocês, jovens empoderados, jovens conscientes da importância da água. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer o convite para vocês aí, para participarem do trabalho, para contribuir com o trabalho de GT Segurança Hídrica no âmbito do Comitê de Bacia do Paranaíba Federal. Tá? Então, meu nome é Cristiandré Siciliato, tá aí o e-mail aí. Seria uma honra as vozes de vocês representando as pessoas que não têm acesso à água. Bom, é isso a minha contribuição aqui, tá? Muito obrigada a todos. A gente que agradece a informação, passar o e-mail também. Gente, sobre esses e-mails, Instagrams que vocês passaram, eu vou tentar organizar tudo junto depois e encaminhar pelo e-mail que vocês se inscreveram para participar do encontro hoje, tá? Porque aí fica mais organizado, quem não conseguiu pegar no chat agora, vai conseguir ter acesso depois também. E vamos lá. Agora, Águas Resilientes. É o Erlei que está aí? Isso, sou eu que estou aqui. Tem um pouco barulhento, desculpa. Acabei tendo uma outra agenda, mas assim, fico muito feliz de ver tantas pessoas muito conhecidas nessa conversa. Alguns que eu conheço já presencialmente, outros não. Mas enfim, pensando em tudo que foi falado, né, cheguei um pouco atrasado aqui, mas assim, eu entendo o quanto que a educação de fato ela é muito importante, mas além disso, né, além de pensar nesse papel também de educação, um dos pontos também que nós precisamos muito é de investimento, sabe? Eu sei que as organizações, né, tem o Engaja, tem a Lívia também que lidera também um projeto, tem Águas Resilientes, tem o Samir também que lidera projetos, sabe? Então, esses jovens que estão aqui, eles lideram um projeto, sabe? Lideram iniciativas. E que muitas vezes a gente não consegue tirar do papel, às vezes a gente tem ideias assim, incríveis, projetos de grande impacto, mas a gente tem uma grande dificuldade, de fato, na questão de captação. Então, já fazendo um jabazinho, assim, né, chamar o Danilo também, que eu sei que é de uma concessionária, para falar que nós temos, né, nós precisamos de investimento, que nós precisamos fazer com que, enfim, esse pacto ele aumente cada vez mais. E, assim, o que eu tenho para falar aqui também, assim, acompanhe a Águas Resilientes também nas redes sociais, assim como o consórcio, o Engajamundo, o projeto da Lívia também, que está aqui, enfim, o JPS também. Porque, assim, né, só falando um pouco sobre Águas Resilientes, a gente vai lançar um projeto para a COP28 agora, que a gente vem também, né, toda nessa ligação, né, nesse debate, tanto a nível nacional como a nível internacional. Então, a gente vai lançar um projeto para a COP. Então, assim, acompanhe nossas redes, sigam a gente, @Águas Resilientes. E, assim, desculpa pelo atraso, mas, enfim, eu acho que minha colaboração ela veio um pouco sucinta. Mas, assim, invistam em projetos dos jovens, sabe? Consórcio PCJ, invista em projetos dos jovens. Esse é o meu pedido. Colaboração sucinta, mas pode ter certeza que teremos outras oportunidades para convidar vocês. Ano que vem tá aí já e a gente vai ter nossos encontros mensais e pode ter certeza que estaremos juntinhos novamente. Gente, vou até dar uma respirada aqui. Eu vou partir para a finalização. Alguém quer complementar alguma coisa? Últimas chances. Pode falar, Murilo. Na realidade, primeiramente peço desculpas aí pelo atraso, mas nós estávamos em uma outra reunião aqui do consórcio PCJ, mas fico muito feliz de ver aqui uma sala cheia virtualmente dessa, de tantas lideranças jovens, e eu quero fazer, na realidade, uma fala de motivação e inspiração, porque quando a gente fala da participação do jovem, muitas vezes a gente fala, claro, obviamente, é importante, a contribuição, venha, participe do comitê, mas isso tudo é importante, mas eu acho que também é importante
passar para os jovens a possibilidade de seguir carreira dentro da área de gestão de recursos hídricos, a possibilidade de desenvolver uma carreira profissional histórica e muito frutífera dentro dessa área, porque, infelizmente, a gente está passando por um processo de transição dentro do sistema de gerenciamento. Como bem lembrou aqui a Andréia, né? Existe aí algumas pessoas que já estão há muitas décadas, devemos, obviamente, agradecer a participação dessa geração que realmente constituiu todo esse arcabouço legal e que hoje funciona o gerenciamento, mas está na hora dessa geração passar o bastão. Está na hora da gente trazer mais a participação do jovem para o processo de decisão da gestão da água e não somente na contribuição com sugestões. Claro, isso também é válido, é importante, mas é importante a gente fazer a transição para os novos profissionais, aqueles que vão ficar à frente do sistema de gerenciamento, porque gerações passam, bem ou mal, de alguma forma elas vão passar o bastão. E nesse momento, a gente está tendo a possibilidade de já preparar uma nova geração para assumir o sistema de gerenciamento. E a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Então, existem diversas carreiras dentro do sistema de gerenciamento. Temos aí, além da questão clássica, né, engenheiro ambiental, engenheiro civil, mas a gente tem aí as novas áreas como educomunicação. Os educomunicadores estão aí, gente. E são os educomunicadores que vão, evidentemente, preparar essa população que vive um sistema de transe que não presta atenção de que o planeta está, sim, passando por uma mudança climática. Isso vai impactar a vida das pessoas, se não agora, mas já estamos vendo ser impactada, mas vai impactar certamente no futuro. São essas crianças que estão nascendo hoje que vão sofrer os impactos da negligência dessas gerações atuais que acham que mudanças climáticas é um discurso de cientista. Nós vimos aí o que aconteceu recentemente no sul do país, ao mesmo tempo a gente está vendo a Amazônia passando por uma seca gravíssima, então nós estamos tendo aqui um exemplo de contrastes claríssimos, que é uma Amazônia sem água e o sul do país enterrado debaixo d'água. Ao mesmo tempo, quem que sonharia ver Nova York, na última semana, ficar debaixo de água? Aquelas cenas que foram vistas em Nova York não são cenas que você veria e falaria assim, mas aconteceu lá no sul do país. Não, aconteceu em Nova York, uma das cidades mais famosas do mundo, uma das maiores do mundo, e ficou debaixo de água. E como que nós vamos solucionar isso? É com essa geração, nós, obviamente, também, mas essa nova geração que vai ser a geração que vai ser impactada por isso. E não só impactada, corre-se o risco dessa geração ter a sua própria existência comprometida nesse planeta por uma geração atual negligente em relação a esses temas. Então, a gente precisa encarar de frente, viu, Vitória, essa questão de que, assim como em outras áreas, outras áreas de conhecimento, mas mais evidentemente no sistema de gerenciamento de recursos hídricos, está na hora do sistema, e aí a gente tem que participar mesmo, a gente tem que ajudar Águas Resilientes, todas essas instituições que estão aqui participando de jovens, criar uma rede, evidentemente, de jovens, mas de promover essa transição profissional, dessas pessoas virem a trabalhar dentro do sistema de gerenciamento, porque está na hora de nós fazermos a transição de gerações, até porque os desafios são enormes e são essas gerações que vão ter que enfrentar o caos que está sendo gerado por um negligenciamento em relação a essa questão hídrica. Então, fico aqui, eu queria incentivar vocês jovens que estão chegando, que já trabalham, né, com essa temática ambiental e da água, venha sim participar do sistema de gerenciamento, não só nos comitês de bacias, mas participar, evidentemente, do sistema de gerenciamento, entender as profissões que estão envolvidas dentro dessa área e, por que não, seguir carreira nisso. Adianto, vai ser um grande desafio, porque nós temos aqui uma geração que está ainda apegada a essa questão, mas nós temos que iniciar esse processo de transição para essa nova geração que vai conduzir não somente o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, mas sim a própria história futura de um país diante do seu maior desafio que nós temos hoje, que não é um desafio climático, é um desafio de existência. As mudanças climáticas, elas comprometem a existência humana nesse planeta. É muita arrogância do ser humano achar que o planeta não tem capacidade de causar uma
dizimação em massa dessa espécie. Haja vista as dizimações que já aconteceram na história do planeta, e a história humana no planeta, ela é assim, 1 milésimo de segundo, se nós pegarmos toda a história geológica do planeta. Então, infelizmente, a negligência de uma geração atual está deixando um problema, um caos a ser gerenciado por essas novas gerações. Então, está na hora de nós capacitarmos essas novas gerações para, evidentemente, assumirem os processos de decisão, porque, bem ou mal, um dia ou outro, eles vão assumir, né? Então, eu queria fazer essa fala de inspirar os jovens a participar mesmo, não somente contribuindo nos comitês de bacias, nos órgãos ambientais, mas como carreira, a gente precisa de novos profissionais, a gente precisa de gente nova, com novas ideias, porque as soluções feitas até hoje estão mostrando que não vão funcionar nesse grande desafio novo, que é a mudança climática. Então, Vitório, eu queria deixar essa mensagem aqui para convocar os jovens para virem participar do sistema de gerenciamento de recursos hídricos como profissionais. Vamos profissionalizar esses jovens e trazê-los, obviamente, para o debate, mas também para a carreira dentro do sistema de gerenciamento. Muito obrigada, Murilo, pela sua fala. Eu sempre saio dos encontros do Gota, principalmente dos encontros do Gota, não só do dia a dia do trabalho, mas sempre saio com um sentimento, assim, de eu preciso continuar, sabe? E a sua fala, ela influencia muito nisso, porque eu já estou aqui, mas eu quero continuar e progredir e, quem sabe, chegar onde vocês chegaram, você, Andréia, outras pessoas que estão aqui na reunião, são com certeza inspirações também para mim e para os outros jovens que estão aqui com a gente hoje. Gente, a Rô levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Sim, eu gostei muito da fala do Murilo, mas eu acho que, assim, eu não estou pronta para passar o bastão, não, sinceramente falando. Eu acho que ainda tenho muito a contribuir. A aposentadoria ainda está muito longe, mas eu acho que uma mescla seria o mais interessante, sabe? É trabalhar nas duas pontas. Que venham os jovens, mas também o pessoal que já está trabalhando há algum tempo nessa área tem muito a contribuir, sabe? Porque, assim, são anos de conhecimento adquirido que são muito importante para todos. Então, venham jovens, mas a gente está aqui também para contribuir. Com certeza. Rosângela, você é uma jovem também, você não se enquadra nos hidrossauros. Não, Murilo. Não estou, não. Então, só para a gente finalizar, né, o encontro de hoje, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, foi muito enriquecedor, e já fazer um convite prévio, né, Rô, nós vamos ter pelos comitês PCJ, né, o consórcio aí está apoiando, o Jovem Vem para o PCJ, vai ser um encontro realizado em novembro, logo encaminharemos o convite a vocês. Então, fiquem atentos, né, nas nossas redes sociais, também do consórcio PCJ, e no caso dos comitês tem a agência PCJ, que também compartilha as informações. Então, em breve, vocês receberão mais novidades sobre esse encontro, que será em Campinas, na Unicamp, data prevista dia 16 de novembro, tá? Então, já reservem a agenda, e convidaremos vocês para participar. E é um pouco o que todo mundo falou, né? A gente também não quer deixar toda a carga de responsabilidade em cima dos jovens. Nós também temos a nossa cota de responsabilidade, como o Murilo falou, e a gente tem que ir reciclando, né? Tem que se reciclando, se atualizando. É importante que vocês, né, vão trazendo novas ideias, vão nos inspirando, e assim a gente consegue também se motivando, porque o trabalho às vezes desanima, né? Porque a gente enfrenta todas essas dificuldades, mas aí vem vocês e animam a gente, como a Vitória, que está aqui, né? E eu estou aqui nervosa, porque daqui a pouco ela finaliza 2 anos de atividades com a gente, e aí ela vai ter que se desligar e ir para outro local.
A sorte é que eu tenho uma outra Vitória agora comigo para compartilhar, né, essas experiências e nos apoiar aqui no projeto Gota d'Água e em outros projetos. Então, eu só tenho que agradecer, né, primeiro a Vitória, que sempre está topando os desafios, né, que eu falo para ela, vai, Vitória, você faz a mediação? Vamos embora. Então, agradecer a Vitória e agradecer a todos vocês, né, por mais um encontro do Gota, e convidá-los também, ó, o encerramento é dia 10 de novembro, não vai ser mais em Camanducaia, vai ser em Extrema. Cadê a minha colega de Extrema que está aqui, que estava toda feliz que Extrema tem no planejamento, né, as ações, então faremos em Extrema um seminário de avaliação do Gota, espero contar com todos vocês também. Muito obrigada, Vitória, pode fazer o encerramento aqui do encontro. Obrigada mesmo. A Andrea já agradeceu, mas eu quero agradecer também a presença de todos vocês, todos que eu conversei no WhatsApp, por me responderem, por seguir o planejamento, por entrarem, mesmo que seja só um pouquinho, não tem problema nenhum, tá tudo bem. Muito obrigada, gente, por todo mundo que participou aqui hoje. E o encontro vai ficar disponibilizado no YouTube, para quem não assistiu, quem quiser divulgar depois também, tá bom? Tá gravado. E é isso, muito obrigada. A Nayara pode falar. Eu só queria agradecer, falar que o Águas está disponível, sempre que vocês nos chamarem, nós estamos aqui. É muito legal, foi um prazer conhecer tantas novas lideranças, saber que a gente não está, sabe, lutando sozinhos. Deixar um convite para todo mundo, visitem a página do Águas Resilientes, @Águas Resilientes. Nós estamos com um projeto muito legal chamado Jovens pelas Águas. É um projeto que envolve educação ambiental, que a gente falou pouco. Estamos produzindo um livro com o objetivo de entregar temáticas, né, que parecem ser mais complexas sobre água, sobre mudança climática, colocando os jovens como atores principais. E também um outro projeto de mobilização de jovens por diferentes estados do Brasil. Então, quem quiser mais informações, só entrar em contato com a gente, @Águas Resilientes. E obrigada, gente. Até a próxima. Bom, tchau, tchau, então, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.